Fala galera, Cris por aqui, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos para mais um vídeo. Gente, esse canal hoje tem em torno de 6 meses de vida. É um canal novo, está em fase de crescimento ainda. Mas, há 5 meses atrás, um dos primeiros vídeos desse canal foi os 6 fundos defensivos de carteira, que protegem, a sua carteira em momentos de queda. E esse vídeo, com apenas 100 e poucos inscritos no canal, simplesmente estourou naquele momento, com mais de 3 mil views. Mais de 600 horas assistidas, o fundo bombou no canal e triplicou o meu canal, em 3 dias, triplicou o meu canal de tamanho. Então, o que isso me faz entender? Que o YouTube gostou desse tipo de vídeo e recomendou para bastante gente que também veio a gostar do vídeo. Então eu resolvi transformar isso em uma série e hoje eu vou trazer 3 fundos diferentes, que são fundos defensivos de carteira, aqueles fundos que em momentos de queda, eles reduzem a volatilidade dessa carteira, reduzindo o impacto das quedas de mercado e protegendo a sua carteira de momentos turbulentos. São fundos que são focados em qualidade, em contratos bons e imóveis de alta qualidade também. São fundos que em momentos de alta sobem junto com o mercado, muitas vezes subindo bastante, e em momentos de queda eles ou não caem ou caem menos que todo mundo. Acabam reduzindo o impacto da sua carteira. Hoje eu vou trazer 3 deles, 3 diferentes que a gente não falou ainda para vocês. BRCO11, Bresco Logístico, HGRU11, do Pátria Renda Urbana, e também vamos falar sobre o ALZR11, o Alianza, que é um híbrido muito bom, que performa sempre muito bem, entregando ótimos resultados ao longo do tempo. Vamos para o vídeo. Bom, antes de nós ir para o primeiro fundo, vamos fazer um resumo rápido do que já foi falado lá no primeiro vídeo da série. O que define um fundo como defensivo, na minha humilde opinião? Contratos longos, inquilinos fortes, baixa vacância, previsibilidade de receita, isso é muito importante, imóveis estratégicos e de qualidade, óbvio, gestão sólida, gestão é sempre muito importante, tá? Mas num fundo de defensivo, um fundo que tenha como objetivo ser um defensor de carteira, muito mais ainda, tá? Uma gestão de qualidade é importantíssima, uma das coisas mais importantes. E um histórico de resiliência em momentos de crise. Então, em momentos de crise é interessante nós ver como que esses fundos performaram, e como que eles saíram na recuperação em momentos de queda, certo? Fundos defensivos não são aqueles que mais sobem no mercado. Eles são aqueles que menos caem nos momentos de alta volatilidade e queda de mercado. Quando todo mundo sobe, ele sobe. Nem sempre vai subir mais que os outros. Muitas vezes não, mas ele sobe. Só que em momentos que tudo está caindo muito, ele geralmente cai menos que os outros. Isso são fundos defensivos de carteira, fundos que reduzem a volatilidade e o impacto das quedas na sua carteira. Vamos para o primeiro fundo. Vamos começar então pelo Bresco Logística, um fundo de alta qualidade do segmento logístico. Um fundo imobiliário com boa liquidez, boa gestão, ótimos imóveis e uma tese de investimento sólida, certo? Geralmente é um fundo bem estável, ele costuma ter... É difícil você encontrar este fundo com certo deságio, tá? Em momentos de turbulência alta de mercado, você talvez consiga encontrar ele um pouquinho abaixo desse valor patrimonial. Não que valor patrimonial seja algo muito importante para fundos de tijolos, sabemos que não é. Mas o Bresco, ele é um desses fundos que tem uma qualidade tão alta, uma tese tão defensiva, num setor logístico, que já é um setor defensivo de natureza, que faz com que ele esteja quase sempre bem precificado. Então, você que compra o Bresco, saiba que você tem que fazer um DCA e ir comprando aos poucos para ir acompanhando o preço de mercado desse fundo. Ah, mas está acima de 1 no seu PVP. Preço ou valor patrimonial para fundo de tijolo não é tão importante assim. Lembre-se, fundos de tijolos possuem reavaliação dos seus imóveis todos os anos. Geralmente, quando são bons imóveis, com boa qualidade, esses imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo e com isso o valor patrimonial do fundo tende a ir subindo. Isso não é uma regra que vai acontecer sempre, mas ao longo do tempo existe uma tendência de isso acontecer. E naturalmente, fundos como este, quando o preço do valor patrimonial sobe, o fundo tende, ao longo do tempo, em bons mercados, em bons ciclos de mercados, buscar o valor patrimonial dele na valorização da cota. Então você acaba tendo uma valorização da cota ao longo do tempo. Então, se você hoje, por exemplo, compra um fundo, como no momento estamos vendo aqui, o fundo com 1,05, 5% de ágio, sobre o valor dos seus imóveis,
Mas você sabe que esse 5%, por exemplo, se você fizer uma posição fechada nesse fundo hoje, pode no final deste ano ter uma avaliação que avalie 10% para cima os valores desses imóveis do fundo. Então o valor patrimonial dele pula para mais 120 e poucos reais. Então você que comprou a 121 já vai estar no preço justo ou abaixo, né, do valor patrimonial pós-avaliações. Então imagina isso ao longo de vários anos, porque você vai comprar esse fundo e você não vai ficar comprando ele infinitamente, vai chegar um momento que você vai comprar outros fundos imobiliários. Então você faz uma posição fechada nele e vai para outros. Deixa o fundo se pagando, trabalhando para você. Aí, com o tempo, ele vai se valorizar automaticamente. Você que comprou hoje com um certo ágio no tijolo, vai notar que isso vai virar em nada lá na frente. Então, tijolo, comprar tijolo com ágio, se é um bom fundo imobiliário, não é uma coisa tão absurda. É claro que você vai comprar um negócio com um PVP de 2, né? Ou 1,50, não, mas 1,05, até 1,10. Ao longo do tempo, você tira essa diferença na valorização dos seus ativos. Essa é a minha opinião sincera. Tá? E não, isso não pode não ser rápido, mas uma hora ou outra vai acontecer. Esse fundo passou 6,3 milhões de liquidez diária, então você entra e sai a hora que quiser desse fundo, tá muito tranquilo. No último rendimento ele pagou 0,87, né, trazendo dividend yield nos últimos 12 meses aí de 8,73. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Ele está sendo avaliado hoje em 121 e ele pagou 0,87. Então, ele pagou no mês um dividend yield de 0,71%. Literalmente um dividend yield de um fundo defensivo. Fundos defensivos têm dividend yield menor mensal, pelo simples fato de que ele tem muita qualidade, muito mais segurança que os demais, entrega um resultado um pouquinho menor, porque ele sabe da segurança que ele passa e a precificação é feita em cima disso e não literalmente do dividendo, tá? 2,1 bi de patrimônio, então ele não é um fundo pequeno de mercado, ele já é um fundo robusto. No momento que eu gravo esse vídeo, R$ 116,67 centavos de valor patrimonial por cota, rentabilizou um pouco mais de 2% nos últimos 30 dias, quase 3%, e o PVP de 1,05. Tá? É um fundo bem tranquilo, um fundo bem defensivo de carteira, ele é do segmento logístico, tá? Temático 100% logístico. Vou mostrar para vocês até aí o dividend yield deles aí desde 2020, tá? Um dividend yield crescente, isso nos mostra uma maturidade da gestão, né? A preocupação da gestão em aumentar a renda, né, dos seus acionistas, os seus investidores, seus cotistas. O dividend yield médio em 5 anos dele é de 8,49%. O que para um fundo de logística de altíssima qualidade não é um dividend yield ruim, tá? Também não é dos melhores, mas é um fundo defensivo. A tática de ter esse fundo em carteira não é aquele fundo que vai te deixar o louco dos dividendos. Não, ele é um fundo que vai nivelar os seus dividendos e vai te proporcionar segurança para a carteira, tá bom? Principalmente para carteiras grandes, fundos como esse são muito mais alvo dos grandes investidores do que fundos, né, menores que pagam yield de 1% ao mês, por exemplo. Só para você ter uma noção. Por quê? Porque esses fundos oferecem uma renda crescente ao longo do tempo, a renda vai crescendo, tá? Então é uma questão, é um jogo de paciência, certo? E também oferece uma qualidade de segurança muito maior. Então por isso que os grandes investidores preferem fundos que num momento estão pagando menos, mas que como eles vão fazer uma posição fechada e vai ficar lá para todo sempre ou para muito tempo, eles sabem que ao longo do tempo essa renda, o valor que ele pagou vai ser 1 e essa renda vai crescendo. Então esse dividend yield on cost aqui aumenta bastante, tá? Essa é a realidade. Esse é o jogo de verdade, do investidor de verdade, tá? Não aquele cara que se preocupa só com o dia de amanhã. Não, esse cara aqui tá vendo lá na frente, que é uma renda crescente, que é um fundo que cresce seus dividendos ao longo do tempo. Então ele sabe que ele vai travar esse valor que ele vai comprar hoje, ele vai travar esse yield on cost para todo sempre, e aí vai aportar somente se for necessário, né? Aumentar a posição no fundo. Os dividendos distribuídos, como você pode ver, são crescentes ao longo do tempo, né? Começou lá com 55 centavos, depois foi subindo, aumentou para 80 e poucos centavos, 90 e poucos, e agora estabilizou-se aí nos 87 centavos. Tendo entregado 92, né? Na última distribuição foi 92, aqui no Funds Explorer está até atrasado, tá? Então o dividend yield dele aumentou um pouquinho, certo? O pagamento de março dele foi 92 centavos, um aumento aí recente, né, dos dividendos, mostrando aí o quanto essa gestão ativa faz a diferença num fundo como esse. Em relação ao seu valor patrimonial, gente, em relação ao seu valor patrimonial, ele é um fundo que está com valor patrimonial estável desde 2022. Está praticamente lateralizado. Veja que ele teve umas dentadinhas para cima e depois ele estabilizou, né, esse valor patrimonial nos últimos anos, nos últimos 4 anos aí. Mas tenha em mente que a tendência natural é ele começar a dar dentadinhas para cima de novo. E é claro que a gente tem que ter em mente também que muitas vezes essas dentadinhas para cima são emissões que são feitas ao longo do tempo, adquirindo novos imóveis e naturalmente o valor patrimonial tende a crescer também. Também tem isso, tá? Não é só uma valorização pura, não. Isso não é
não quer dizer nada em relação a isso, mas o que eu quero dizer é que o fundo está crescendo o seu valor patrimonial ao longo do tempo. Se você acompanhar isso comprando, você não será diluído e você vai conseguir crescer junto o seu valor investido. Em relação à alocação e o que é que tem nesse fundo, né, são 591 mil metros quadrados de ABL, de área bruta alocável, 14 galpões logísticos, tá bom? Tem um potencial de expansão de 15% do seu portfólio. O dividendo generalizado dele, já falamos, 8,7%. Ele tem 7% de vacância. Este é um ponto de atenção, tá? Mas a todo relatório a gestão mostra que eles estão fazendo uma gestão ativa desses imóveis para preencher, né, essa vacância e reduzi-la ao longo do tempo. No próprio relatório eles colocam o Bresco Canoas, o Bresco Embu e o Flex Viracopos, né, e as movimentações que eles estão fazendo para alocar esses espaços vagos. 36% dos contratos são atípicos. O que são contratos atípicos? Aqueles contratos de 10 anos de duração, com reajustes de tanto tempo, que não tem esse negócio de ficar negociando e que se sair se quiser cancelar, paga o contrato inteiro. Então, contratos atípicos, eles te dão previsibilidade de receita, previsibilidade de renda, segurança para o investidor. Tá? 36% é uma quantidade boa, né, do portfólio totalmente de contratos atípicos. Os outros, né, 64% são de contratos médios, aí, contratos típicos normais. O prazo médio de remanescente dos contratos são de 4,8 anos, então até que é um prazo médio que não é tão alto, né? Achei que seria maior. Em relação à DRE disponível no último relatório, que foi essa que eu apresentar para vocês do mês, né, de janeiro, eu separei 3 pontos interessantes, tá? Eu separei para vocês 3 pontos fortes e 3 pontos de atenção que a gente tem que ficar de olho aí em relação aos resultados financeiros desse fundo. Margem operacional muito alta é o primeiro ponto forte. O fundo gera um lucro caixa elevado em relação à sua receita. Receita de janeiro, 30,3 milhões. O lucro caixa, 26,5 milhões. Uma margem de 87,5%. O que isso mostra, gente? Que o fundo tem estrutura de custo muito eficiente, o que é comum em fundos de tijolos desse tipo de qualidade. Outro ponto importante, né, nesse mesmo item é que as despesas totais são 12,5% da receita apenas, ou seja, a maior parte da receita realmente vira resultado para o cotista. Isso é muito bom, gente. Segundo ponto forte que eu separei para vocês do resultado financeiro apresentado no último relatório. Receita imobiliária representa praticamente quase toda a receita. Em janeiro, a receita imobiliária foi 98,1% da receita total. E receita financeira, 1,9%. O que isso nos mostra? Isso é muito positivo, porque mostra que o fundo depende principalmente de aluguéis e não de receitas financeiras não recorrentes, que são aquelas, né, operações pontuais. Então, uma renda recorrente vindo de aluguel. Isto é o core do fundo e que bom que ele consegue, né, se manter só com isso. E ele tem uma forte, terceiro ponto, né, forte reserva de lucros acumulado. O fundo possui 34,8 milhões de lucro caixa acumulado, gente. Isso dá 1,93 por cota de reservas. Isso vai funcionar como um colchão de dividendos, né? Aquela velha linearização de dividendos que eles podem fazer utilizando as reservas em alguns meses que o resultado vier impactado para baixo. Inclusive, em janeiro, o fundo distribuiu 59% do lucro caixa, ou seja, a gestão está segurando o caixa, que pode ajudar a estabilizar os rendimentos do futuro. Esse é um ponto que reforça mais ainda esse fundo como um fundo defensivo de carteira. Eles têm estratégia de gestão ativa e gestão de reservas que é muito eficiente. 3 pontos de atenção que a gente tem que ficar de olho em relação aos últimos resultados. O resultado de janeiro teve efeito de não recorrente. Talvez por isso aquela entrega de 93 centavos, tá? A receita imobiliária ela subiu bastante em janeiro por causa de um evento específico, tá? Nos meses anteriores foi 16 a 17 milhões, em janeiro 30 milhões, o dobro dos meses, da média dos meses anteriores. Isso ocorreu por quê? Juros sobre capital próprio da SPE de Viracopos, tá? 9,9 milhões. Ou seja, janeiro não representa o resultado recorrente do fundo. Bem provável que nos próximos meses tenhamos um dividendo linear de novo, né? E se eles quiserem prosseguir com esse dividendo de 93 centavos, eles vão precisar utilizar essas reservas para linearizar esse dividendo, o que eu acho que eles não vão fazer, na minha humilde opinião. O segundo ponto relevante que eu trago para vocês aqui é o aumento das despesas financeiras. Gente, em janeiro as despesas financeiras do fundo foi de 1,26 milhões. Representam 4,2% da receita total que o fundo ganha. Antes era cerca de 0,7% da receita anual. Isso ocorreu por causa da alavancagem que eles fizeram para adquirir novos imóveis, tá? Ou seja, o fundo começou a sentir mais impacto da alavancagem financeira agora. Não é alarmante, não é crítico, mas é um ponto a ser monitorado, certo? A alta dependência da taxa de gestão. Aqui é um ponto que eu acho um pouco pesado nesse fundo, mas não tira o crédito dele ser um ótimo fundo defensivo de carteira. A taxa de gestão é 17,7 milhões. Representa 8,3% da receita do fundo total. Isso é um percentual relativamente elevado para esse fundo, tá? Alguns fundos logísticos grandes operam entre 6% e 7% da receita. Esse aqui, que é menor do que outros,
né, operando, né, com 8,3. Aqui existe um custo estrutural relevante a ser considerado. Então, o que eu tirei assim dessa DRE que eu acabei de ver no relatório? Aspectos positivos, né? Margens operacionais altas, receita majoritariamente imobiliária, isso é muito bom, e a reserva de lucros é absurda. Eles fazem uma reserva de distribuição muito boa que vai ajudar o fundo em outros momentos. Aspectos que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Resultado de janeiro inflado por evento não recorrente, então vamos ver como é que eles vão trabalhar esse dividendo no próximo mês. Aumento das despesas financeiras, né? E a taxa de gestão com um custo muito elevado para esse fundo, na minha humilde opinião. Então, a DRE do Bresco mostra um fundo com margens muito fortes, uma estrutura de receita bastante saudável, baseada totalmente em aluguéis, e por outro lado, o resultado de janeiro teve um efeito não recorrente relevante, né, que deu uma inflada dos dividendos, e também teve um aumento de despesas financeiras, né, que a nova alavancagem começa a aparecer agora na estrutura de custos do fundo. Vamos ver nos próximos meses como que isso vai, né, como é que eles vão lidar com isso. Mas o fundo segue muito saudável, muito tranquilo, e sendo um ótimo fundo defensivo de carteira para os seus investidores, tá bom? Este é o Bresco, né, que teve uma rentabilidade desde o seu IPO de 88%, mais 87,8%. E um crescimento anual de 10,7%. Então, para os seus investidores que compraram no IPO, tiveram aí um 10,7% de crescimento médio anual, né, com este investimento, considerando o seu total return. Tá? É um fundo bem interessante, o Bresco Logística, que nasceu lá em 2020. É um fundo recente, digamos assim, mas um fundo muito forte de carteira. Vamos para o próximo, então? Bom, agora eu vou trazer para vocês aqui um fundo que já poderia estar naquele primeiro vídeo que eu botei lá atrás, mas naquele vídeo eu foquei mais nos fundos clássicos, os fundos mais antigos, mais robustos de histórico de mercado. Já que eu trouxe o BRCO, que é de 2020, como um fundo defensivo, né, dessa nova geração, este fundo aqui é o HGRU11, um fundo de renda urbana que era da antiga Credit Suisse, né, da Hedging Griffon lá, que era da Credit Suisse, que foi comprado pelo Pátria, e hoje é o Pátria Renda Urbana. Tá? Um fundo que mudou recentemente de gestão, mas que aparentemente vem seguindo a mesma linha de gestão que anteriormente era feito, né? A mesma gestão ativa de antes, do mesmo estilo. O que não parece ter acontecido no HGLG11, mas aqui no HGRU parece que eles seguem uma linha, né, que eles já seguiam antes. Isso é muito bom para os cotistas que permaneceram no fundo. Ele é praticamente um fundo temático de renda urbana de verdade, não é como o TRXF11 que as pessoas chamam de renda urbana, e na verdade ele é um fundo híbrido, ele não é renda urbana. Tanto é que ele compra agências, ele compra galpões, ele compra o que ele quiser. Ele é um fundo de temática híbrida. E aqui não. O HGRU, ele é um fundo de renda urbana raiz, tá bom? Ele é um fundo com uma baita de uma liquidez, tá? 5,9 milhões ao mês. Ele está cotado neste momento a R$ 129, gente. O último rendimento entregue foi de 95 centavos, 9,73% de dividend yield nos últimos 12 meses. Para um fundo parrudo deste porte defensivo, ele paga bom dividendo, tá? É um dividendo alto para um fundo que tem essa segurança que esse fundo oferece, certo? 3 bi de tamanho, então é um fundo grande, e o valor patrimonial dele é de R$ 129,27. Rentabilizou 0,23 no último mês, e nos mostra um P sobre VP que, segundo esse indicador, que não importa tanto para nós aqui, ele estaria com um desconto sobre o valor de seus imóveis, tá? Pô, para baixo é sempre maravilhoso. Então, se esse indicador está indicando que está com desconto, um fundo que geralmente não está descontado, está sempre bem precificado, pode ser um ótimo momento que pode fazer sentido para muita gente que precisa de um fundo de renda urbana de qualidade na carteira. É um fundo de segurança ainda a bons preços atualmente, né? E um fundo que cresce ao longo do tempo, né? O que caracteriza ele, né, literalmente como um fundo defensivo, justamente por coisas como essas, né? O HGRU, gente, ele possui vacância extremamente baixa, contratos longos e majoritariamente atípicos, já nós vamos ver sobre isso, tá? Além de exposição a setores essenciais como varejo alimentar, né, como educação. É um fundo maravilhoso, gente. Ele apresenta uma alta previsibilidade de renda, ele tem baixa volatilidade e ele tem crescimento estrutural ao longo do tempo. É um fundo que tem características típicas de um fundo defensivo de carteira. Então vamos seguir falando sobre ele aqui. Vamos para os dividendos. Como é que esse cara pagou, hein? Vamos dar uma olhada aí. Olhando aqui primeiro, né, a média de dividendos, de dividend yield dele, né, nos últimos anos, ele tem uma média aí, nos últimos 5 anos, de 9,10% ao ano de dividend yield, né, nos últimos 5 anos. E desde 2018 ele tem um dividend yield, né, bem, digamos assim, estável. Mas o que a galera gosta de verdade nesses fundos que eram geridos antes pelo Bruno Margato e pelo Augusto, é essas entregas que eles fazem de tempos em tempos aqui, pelo menos 2 vezes, né, uma vez por semestre, 2 vezes por ano, com os dividendos não recorrentes gigantescos. Isso aqui é uma marca dessa gestão, tá? E veja que o Pátria, né, já 2 semestres aí praticamente à frente do fundo, e ele já entregou também, né, esse dividendo não recorrente padrão da gestão anterior
para a galera aqui que gosta disso aqui. Isso dá uma colaborada bonita com um complemento de renda para a galera que faz uma carteira de renda e também aumenta, né, o potencial de dividend yield anual do fundo. Então, olha que legal, né, cara? Entregou aí no último semestre, teve 1,15% no único mês. Teve um outro que ele entregou 1,24%, teve mês atrás 1,61%, já chegou a entregar 1,64%. Então, bacana, né? Em relação à distribuição, né, a entrega de distribuição de dividendos em valores mesmo, né, ele entregou aí praticamente no último dividendo 95 centavos, né, e aquele grandão ali foi de 1,45, e ele vem crescendo ao longo do tempo a sua renda recorrente, né? Ele vem crescendo essa renda, então ele não está com uma renda somente de não recorrentes maior. Ele é um fundo mais reloginho, mas cresce ao longo do tempo de forma muito interessante. Outro ponto que eu separei para vocês é isso aí, ó, 0,73 de yield no último mês, né? Nos últimos 3 meses, 2,58%, em 6 meses, 4,78% de yield e nos 12 meses, 9,51%. Então, bem interessante a entrega desse fundo, sendo um fundo defensivo, tá? É um fundo defensivo de carteira que entrega um dividendo muito interessante, muito mesmo, tá? Em relação ao valor patrimonial desse fundo, é um valor patrimonial crescente, isso eu gosto muito. Cresce ao longo do tempo, seja comissões, seja reavaliando seus imóveis para cima, ele cresce. Eu gosto de fundos que crescem porque eles ganham escala, eles ganham mais segurança, tá? E esse é um fundo que entrega segurança também. Indo agora para o retorno total do fundo, aqui eu até me esqueci no anterior de mostrar, né, o confronto versus inflação versus CDI, mas esse aqui é um cara que nasceu em 2019, né, 2018, e ele dá um show, cara, na inflação e também no CDI. 150% contra 92% do CDI e 47% da inflação. Ele dá um show, inclusive, no fundo anterior também, certo? Ele tem um crescimento médio anual de 13,18%, gente. É um crescimento médio ao ano para um fundo defensivo muito alto. São 13% ao ano de crescimento patrimonial, de crescimento para quem investiu nesse fundo, tá? Contando o total return do fundo, é claro. Então, muitíssimo interessante o crescimento desse fundo, tá? Agora vamos falar sobre alguns outros pontos que eu separei para falar para vocês, tá? Em relação aí a como que esse fundo funciona. Eu trouxe aqui alguns indicadores imobiliários que eu achei interessantes. Esse fundo possui 100 imóveis em carteira, 24 locatários diferentes, 600 mil metros quadrados de ABL, e isso aqui eu achei muito interessante, o WALE, que é a duração média dos contratos, gente, que ele tem vigente, de 9,4 anos. É uma duração muito alta, isso te dá uma previsibilidade de receita muito boa, gente. A vacância física desse cara é 0,8%. Por isso eu falei lá no início para vocês que esse fundo é um grande defensivo de carteira. Ele é muito bom, gente. E é um fundo muito diversificado. Outro ponto interessante é a alavancagem desse fundo, gente. 5% de alavancagem, tá? Como está mostrando na tela para vocês, e eles têm já uma previsão, né? Eles já te mostram no relatório como é que é o plano deles para pagar essa alavancagem. Muito tranquila a alavancagem desse fundo, tá? Bem mais tranquilo do que o anterior, embora o anterior também tivesse alavancagem baixa, tá? Por tamanho do fundo, mas aqui eles são muito organizados. Esse fundo sabe lidar como ninguém com a alavancagem controlada, certo? Então é sensacional isso que esse fundo aqui faz. A alocação dos contratos desse fundo é 81% atípico, ou seja, aqueles contratos de 10 anos de duração, né? Igual lá aos 36% que tinha no BRCO 11. Aqui não, aqui 81% dos contratos são de longa duração, de 10 anos superior, e 19% só que são típicos, que contratos de até 5 anos. É praticamente 99% IPCA, 1% IGPM, que é um contrato que provavelmente quando for reajustado vai ser IPCA também. Então, podemos considerar que é um IPCA. Em relação aos vencimentos dos contratos, tem 0% de contrato que vai vencer em 26, 0% em 27, e só lá em 2028 que existe 9%, né, que vai começar a vencer. O restante vai ficar mais 9% para 29 e o restante dos 80 e poucos por cento, tudo para depois de 2030. Então aqui você tem um fundo totalmente previsível de contrato, de receita, de tudo. É um fundo que está num ótimo momento, tá, gente? E a vacância muito baixa, como você pode virar ao lado. Muito tranquilo mesmo, de verdade. Então, gente, este foi o HGRU11, um fundo que eu acho interessantíssimo. Tá? Esse aqui é o cara sensacional para você usar como defensor de carteira. Vamos para o último. Bom, galera, vamos falar agora sobre o último, a LZR11, um fundo híbrido, tá? Que possui 24 imóveis. O objetivo desse fundo é investir em BTS, né? Contratos via BTS, que é aquele Build to Suit, que é fazer imóveis planejados sob medida para um inquilino e fazer um contrato de longa duração. Os contratos desse fundo são 100% atípicos, ou seja, 100% de previsibilidade de receita. São contratos longos, bem amarrados e previsíveis. Este é o ALZR11, o Alianza, um fundo base 10, que está cotado hoje a R$ 10,77, 2,4 milhões de liquidez diária, uma liquidez tranquila, 8 centavos de dividendo na última entrega, e quase todas as outras também foram 8 centavos, 9,33% de dividend yield, né, nos últimos 12 meses, 1,3 bi de patrimônio e um patrimonial de 10,63.
Caiu um pouquinho no último mês, praticamente de lado, e está praticamente sendo vendido no seu preço justo, segundo o indicador P/VP, que você sabe que não importa muito, na realidade, para o fundo de tijolo, mas eu acredito que esse fundo aqui pode até subir mais um pouquinho, que ainda estaria num preço justo, na minha opinião. É um ótimo fundo imobiliário, que tem um valor patrimonial, como vocês estão vendo aí na tela, muito estável, muito tranquilo, tá? É um patrimonial, tem um bugzinho aí no gráfico, mas é um patrimonial belezinha, que anda de lado ao longo do tempo, vai crescendo devagarzinho. É um fundo que está praticamente aí desde 2018, 2019 aí em funcionamento, e tem um dividendo muito perene, muito estável. Ele fica ao longo de muito tempo pagando esse mesmo dividendo, mas mesmo assim, como você pode ver aí, eles até colocam no seu relatório, apesar de ter pago aquele dividendo ali de 10, bizarro, 57 centavos, né, sendo um fundo base 10, que foi um dividend yield de 4,74% em 2022, foi uma reciclagem de portfólio, algum não recorrente que ele fez, vendas de imóveis, né, um reajuste de estratégia. Depois ele se manteve ali na casa dos entre 7 e 9 centavos, né? Até hoje ele se mantém assim, e tem um guidance que já falou que vai entregar 8 centavos de 2026 inteiro. Mas se você puxar de trás para frente, ele tem 9,2 ou 9,3% de crescimento de renda ao longo do tempo. Eles inclusive colocam isso no relatório, como eu vou botar aí na tela para vocês. O LZR11 é um fundo sensacional, gente. Em relação aos seus tipos, a sua alocação de imóveis, né? A localização deles, né? Eles estão praticamente 70 e tantos por cento, 80% em São Paulo, estado de São Paulo, né? Sendo 67% na capital e 14% no interior e outras regiões, 13%, né, no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 6%. Por classe de ativos, aqui é uma jogada bacana e interessante da LZR11, né? Edifícios comerciais, galpões logísticos, renda urbana, data center, galpões refrigerados. Então ele é um fundo que tem imóveis de tipos diferentes para operadores, né, corporativos diferentes, inclusive data centers. Eu acho muito legal o fundo investir nisso, dá uma diversificação bacana, né, para os seus investidores. Veja que a quantidade de inquilinos que eles têm é uma coisa bizarra, cara. Eles têm inquilinos somente de qualidade da mais alto padrão possível no nosso país. Fenza, que é a Coca-Cola, DuPont, DASA, Decathlon, Sky, Balduco, eles têm o BRF, certo? Gente, é muito inquilino, açaí atacadista, Oba Supermercados, que é um hortifruti de alta qualidade. Então, assim, Mercado Livre, Ribeirão Preto, sensacional a qualidade de inquilinos e completando ali 100% dos contratos atípicos. Isso dá uma alta previsibilidade de receita e de renda, um fluxo de caixa constante para os seus investidores. É uma das maravilhas de investir em fundos de 100% contratos atípicos. Em relação à rentabilidade total desse fundo, tá, gente? Esse é um fundo que entregou mais de 132% de retorno desde seu IPO lá em 2018, tá? São 132% versus 92% do CDI e 47% da inflação. O crescimento médio desse cara é de 11,05% ao ano para quem investiu nele desde o IPO. Então o ALIS-R11 é um fundo impressionante, cara. Na minha opinião, dos três aqui, ele é o melhor. Na minha humilde opinião, ele é o melhor dos três que nós estamos falando aqui hoje. E por uma carteira defensiva, ele também é o mais defensivo de todos, pela segurança, receita previsível que ele passa e tudo mais. Então, assim, sinceramente, um fundo maravilhoso. Eu separei alguns pontos aqui para a gente comentar, né? Em relação ao LZR11, contratos atípicos e previsibilidade de renda. 100% contratos atípicos, gente. Além disso, o prazo médio desses contratos deles são de em torno de 9 anos de duração. É algo bastante elevado, né, para FIIs de tijolo aí com 24 ativos. Isso faz com que ele tenha um fundo com um perfil extremamente previsível de receita, né? Um fluxo de caixa, uma geração de renda muito boa. Segundo ponto, vacância zero. É um fundo zero vacância. Eles não têm vacância. Eles não falam sobre vacância porque eles não têm vacância, certo? Terceiro ponto que eu separei é o portfólio diversificado com inquilinos fortes, né? 24 ativos, com inquilinos como Fenza, que é a Coca-Cola, DASA, Sky, Balduco, Decathlon, Mercado Livre, Globo. Só inquilino AAA, tá? Sensacional, cara. Inquilinos deles só de alto padrão financeiro e corporativo. Alguns pontos que a gente deve levar em consideração, né? Ele tem um certo um endividamento relevante ali por CRI, tá? Uma alavancagemzinha de 554 milhões. É uma alavancagem relevante que exige uma boa gestão do fluxo de caixa, tá? Apesar de comum em fundos que possuem BTS, né? Que o objetivo desse fundo aqui é BTS, Build to Suit, né? Continua sendo um fator de risco. Então temos que sempre ficar monitorando como é que eles estão lidando com isso. Está tudo tranquilo, tá? Segundo ponto de atenção, uma concentração geográfica elevada. Ele está muito, muito, muito em São Paulo. Eu acho que um fundo com a diversificação e objetivo que esse fundo tem poderia diversificar geograficamente melhor, tá? Embora São Paulo seja uma concentração de segurança no mercado imobiliário brasileiro, né? Vamos falar a verdade.
Terceiro ponto de atenção, a dependência de contratos específicos. Alguns contratos aqui desse fundo, que são de longa duração, receita previsível e de certa segurança, são relevantes demais dentro do fundo. Então, assim, apesar da diversificação de ativos do fundo, ainda possui locatários que são responsáveis por grande parte da receita. Se um desses contratos relevantes for para o saco por algum motivo, rescindirem, fecharem, mesmo que paguem multa, talvez não seja tão fácil colocar outro inquilino nesses imóveis que são preparados sob medida para aquele inquilino, que hoje está lá. Você me entende? Então, é um risco a ser considerado, correto? Em relação à situação financeira do fundo, muito tranquilo, tá, gente? O fundo está com uma receita e resultado tranquilo, o fundo está com os dividendos muito previsíveis e muito estáveis, digamos assim, né? O fundo tem um caixa muito bom, né? Em 15% de patrimônio líquido do fundo, né, eles têm equivalente em caixa. Isso facilita, né, o fundo a fazer novas aquisições, obrigações futuras, caso precisem usar caixa para isso, e até mesmo uma estabilidade financeira do fundo, né, mais elevada. Então, gente, na minha opinião, o Ares R11 ele é um fundo defensivo clássico, porque ele possui contratos atípicos de 100% de contratos atípicos de longo prazo, vacância zerada, certo? Inquilinos de grande porte. Ele tem as três coisas que a gente precisava para fechar o combo do super defensivo: vacância zerada, inquilinos AAA e contratos 100% atípicos. É o match perfeito, né? O casamento de informações que a gente precisava para um super fundo defensivo para a carteira, certo? Então, eu até trouxe para vocês aqui uma tabela, tá, comparativa dos três fundos que nós falamos nesse vídeo aqui para a gente finalizar. O BRCO é um fundo de logística, né? O HGRU Renda Urbana e o LZR um BTS Sale and Leaseback, né? Sale and Leaseback é aquele negócio que você compra o ativo do proprietário e aluga para ele mesmo. E Build to Suit você pega e faz um imóvel planejado para aquele inquilino, tá? Tipo de imóveis, né? BRCO focado 100% em logístico, então ele é um fundo super segmentado em logística. O HGRU Renda Urbana, aí aqui é uma coisa mais diversificada: lojas de rua, atacadão, supermercado, laboratórios, hospitais, varejo, educação, certo? E o LZR é bem específico, tá? Eles são imóveis corporativos e operacionais para grandes negócios, né? Então aqui você pega os inquilinos que eles têm, que eles possuem, né? Como inquilinos, e você já vai entender por que eu estou falando isso. Coca-Cola, grandes indústrias, né? Eles são focados nisso. Perfil dos contratos, gente. Eu botei longo prazo, que são os atípicos, tá? Só porque as palavras são parecidas, para não ficar um negócio complicado. Então, longo prazo típicos, né? Tanto no HGRU quanto no BRCO. Então, o BRCO possui 30 e poucos por cento de atípico, HGRU 81%, e o LZR é 100% atípico. Muita precisão de receita e previsibilidade de renda, tá? Vacância muito baixa historicamente, tanto no HGRU quanto no BRCO, e zero vacância no LZR, eles nem falam sobre isso lá. Previsibilidade de renda alta em todos, só que no LZR é muito alta, por causa dos contratos 100% atípicos, com ótimos inquilinos. Os perfis dos inquilinos, né? Grandes operadores logísticos no BRCO, empresas do varejo de educação no HGRU e grandes corporativistas industriais, né? Da indústria de tudo quanto é coisa no LZR11. Sensibilidade a ciclos econômicos. Ela é média no BRCO. Se o setor de logística, que apesar de ser o setor mais defensivo dos segmentos de fundos imobiliários, né, sofrer por algum motivo, o BRCO vai sofrer, porque ele é um logístico raiz, né? HGRU, ele tem uma baixa sensibilidade a ciclos, porque ele tem um portfólio muito diversificado, né? Muita diversificação. E o LZR11, ele literalmente tem muitíssimo pouco risco, né? E muito baixa acessibilidade a risco de ciclos de mercado, porque ele tem contratos amarrados, ele tem inquilinos muito fortes, que não sofrem tanto financeiramente, certo? Proteção em crises, né? Eu botei em ordem, né? O BRCO boa, então ele é um fundo defensivo de carteira, que dá uma boa proteção. HGRU muito boa, né? E o LZR excelente, tá? Excelente proteção. O papel de cada um na carteira, na minha opinião, né? Cabe os três numa carteira. São diferentes, trabalham com coisas diferentes, teses diferentes. Defesa logística no BRCO, defesa de consumos essenciais e básicos no HGRU, educação, alimentação, e defesa contratual atípica e receita previsível no LZR. Essa é a realidade. Gente, esses três fundos, só para finalizar aqui, esses três fundos possuem características diferentes que cumprem a mesma função dentro de uma carteira de fundos imobiliários: reduzir a volatilidade, manter uma geração de renda crescente e estável e reduzir a pancada nos momentos de volatilidade. Quando o mercado cair bastante, esses três vão geralmente cair menos que o mercado. Quando o mercado subir, eles podem ter um retorno igual, superior e algumas vezes até um pouco menor que o mercado. São fundos bem imprevisíveis na alta, mas são sempre bons resultados. E na baixa a gente já sabe que eles vão ter um resultado melhor do que o resto do mercado que não é defensivo. Tá bom? Gente, estamos chegando ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Esses foram os três fundos defensivos, né,
que eu escolhi aqui para trazer para vocês neste capítulo, né, da série de fundos defensivos aqui do canal. Espero ter gostado. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço.